Bem-vindos a uma aula de redação do ensino médio. Nós temos aqui um texto que tenta fazer uma descrição, uma narração neutra de um episódio presenciado por uma determinada pessoa. Então, vamos ler o texto e analisá-lo. Uma questão ética. O simples ato de sair para ir ao mercado pode nos oferecer uma experiência enriquecedora e uma ótima oportunidade para refletir sobre os comportamentos humanos. Tratava-se do cruzamento de duas ruas que são trajeto de várias linhas de ônibus. Um local bem movimentado e repleto de estabelecimentos comerciais, casa lotérica, avícola, mercadinho, papelaria, lanchonete, oficina mecânica, empresa de segurança, hamburgueria, casa de produtos naturais, além dos pontos de ônibus e de táxi. Em uma boa parte da esquina é proibido estacionar, pois por ali os ônibus dobram de uma rua para outra e qualquer veículo parado pode interromper a circulação. Foi exatamente o que ocorreu na manhã do sábado. Um carro estacionado irregularmente na esquina impedia o ônibus articulado de fazer a curva e seguir seu trajeto, o que, por sua vez, interrompeu o fluxo dos demais veículos em ambas as ruas. Em poucos minutos, formou-se um considerável congestionamento e buzinas começaram a tocar. Os clientes dos estabelecimentos olham em volta procurando o proprietário do veículo causador do transtorno, mas ele ou ela não aparece. Alguns minutos depois, um passageiro desce do ônibus e, juntamente com um motoqueiro que surgiu de repente, vai até o carro, força a porta com um pé de cabra, que também apareceu de repente, e consegue abrir. Os dois então puxam o carro para um lugar mais adiante, desobstruindo a passagem. O motoqueiro vai embora, o passageiro retorna ao ônibus e o tráfego volta a circular normalmente. O carro fica ali, arrombado, estacionado um pouco mais adiante de onde originalmente estava. Todos voltam aos seus afazeres normais. Bom, nós estamos vendo que o primeiro parágrafo faz uma espécie de convite à reflexão, né? O simples ato de sair de casa para ir ao mercado pode oferecer uma experiência enriquecedora e uma oportunidade para refletir sobre comportamentos humanos. E aí começa a descrição do local. O narrador faz uma descrição do local, é um narrador em terceira pessoa, porque em nenhum momento ele aparece, né? Ele não diz eu vi, eu fiz, ele simplesmente narra ele faz a descrição do local e narra os acontecimentos. Então, pretensamente, ele é um narrador observador e não está fazendo nenhum tipo de inferência, nenhum tipo de interferência, nem juízo de valor, né? Aparentemente. Mas vamos ver se isso realmente é assim. Aí nós temos aqui algumas perguntas. Algumas reflexões. Este texto narra um episódio que de fato ocorreu. Tentou-se construir um relato neutro, sem interferência de nenhum tipo de juízo de valor. Na sua opinião, esse é de fato um relato neutro? Justifique. Segunda questão. Procure encontrar no texto expressões que denunciariam um possível juízo de valor do narrador, ou possíveis juízos de valor. 3. Note que do terceiro para o quarto parágrafo há uma mudança radical nos tempos verbais utilizados. Explique e justifique esse recurso. Quarta questão. Como você classificaria o relato apresentado? Uma descrição ou narração? Justifique. 5. Qual é a razão do título do relato? Discuta com os colegas e educadores. 6. Sua tarefa agora é transformar o relato em uma dissertação argumentativa. Tenha em consideração para isso o que está sugerido no título e no primeiro parágrafo. Defenda seu ponto de vista e procure convencer o leitor de que a sua opinião é a correta, embasando-se em argumentos sólidos. Bom, vamos lá então, vamos começar pelo primeiro, né? Esse texto narra um episódio que de fato ocorreu mesmo porque quem presenciou fui eu. Tentou-se construir um relato neutro, sem interferência de nenhum tipo de juízo de valor. Na sua opinião, esse é de fato um relato neutro? Justifique. Então, vamos ver. A ideia é que é um relato neutro, mas será? Olha só. Quando ele fala o simples
ato de ir o simples ato de sair para ir ao mercado pode nos oferecer uma experiência enriquecedora e uma ótima oportunidade para refletir sobre os comportamentos humanos, já não é um relato neutro, porque ele já está de cara fazendo um convite à reflexão, né, a pensar nos comportamentos humanos que serão narrados ao longo do relato. E aí existem alguns adjetivos, que toda vez que você usa adjetivos ou advérbios, você na verdade está colocando algum tipo de juízo de valor no que você está contando, narrando ou descrevendo. O simples ato de sair ao mercado, né? Você poderia ter aqui o ato de sair ao mercado, o fato de sair para ir ao mercado, mas o narrador nos colocou o simples ato. Então, ele já está fazendo um juízo de valor, que é uma coisa simples ir até o mercado. E aí, contrapõe-se a uma experiência enriquecedora. Ir ao mercado, sair para ir ao mercado, não é experiência enriquecedora, né, em princípio. Mas aí ele contrabalanceia que pode nos oferecer uma experiência enriquecedora e uma ótima oportunidade. Então, esses adjetivos que ele colocou já estão dando um juízo de valor, já estão avaliando o que ele está contando, o nosso narrador, né? Olha quando ele fala, tratava-se do cruzamento de duas ruas que são um trajeto de várias linhas de ônibus. Até aqui tudo bem. Um local bem movimentado e repleto de estabelecimentos comerciais. Ele colocou um local bem movimentado, poderia simplesmente dizer movimentado ou com bastante movimento, mas esse bem movimentado, esse advérbio também já está nos dando uma ideia da interferência do narrador. Então, ele está subliminarmente interferindo na narrativa e, de certa forma, influenciando o leitor, porque já está bem movimentado. Então, isso vai ser importante para o que vem depois, para um carro parado na esquina, entendeu? Então, se é um lugar bem movimentado, o carro parado na esquina vai trazer um transtorno maior, né? E esse repleto de estabelecimentos comerciais também. Ele não está isento, ele está dizendo repleto, porque tem muitos, então ele já está interferindo sem que nós percebamos conscientemente. Em uma boa parte da esquina é proibido estacionar. Por que ele diz assim, uma boa parte da esquina? Ele poderia ser neutro realmente, dizer na esquina, mas boa parte da esquina. Então, também, nesse tipo de colocação, no uso dos advérbios ou dos adjetivos, você vê o narrador conduzindo a narrativa e conduzindo, por sua vez, aquilo que os nossos julgamentos a respeito do que estamos lendo, né? Ou da cena que nós estamos presenciando pelos olhos dele. Então, por mais que a gente advogue em favor da neutralidade, é difícil que ela exista realmente, porque você sempre vê pelos olhos de alguém. E aqui a gente está vendo os fatos e tomando conhecimento dos fatos pelos olhos desse narrador, que pretensamente ele é isento, mas não. Outro fragmento. Uma rua para outra e qualquer veículo parado pode interromper a circulação, e foi exatamente o que ocorreu na manhã do sábado, exatamente o que aconteceu. Esse exatamente, ele não é necessário, foi o que aconteceu, e isso ocorreu, mas exatamente já também está nos transferindo um juízo de valor, percebem? Então, as narrativas realmente é muito difícil que elas sejam isentas de juízos. Vamos adiante? A terceira. Note que do terceiro para o quarto parágrafo há uma mudança radical nos tempos verbais. Vamos ver. Aí vocês podem voltar o vídeo e outra vez acompanharem o texto. Até o terceiro parágrafo, o relato está no passado e resume-se basicamente a uma descrição da cena. Então, está mostrando que tem vários estabelecimentos comerciais, que é um local proibido, de estacionamento proibido, né? Então, e tudo está no passado, No quarto parágrafo, é quando vai se relatar especificamente a ação, aquilo que aconteceu. Então, o carro interrompeu, aí, de repente, alguém desce do ônibus, aparece um motoqueiro. No quarto parágrafo, quando se relata especificamente a ação, escolheu-se o presente do indicativo, que torna mais vivo o relato, atualizando. Então, nós sabemos que
Tudo isso está no passado. Então, o narrador ele poderia ter optado por narrar tudo no passado, descrever tudo no passado, mas não. Até o terceiro parágrafo, que realmente se trata da descrição da cena, ele usou o passado. No quarto, ele quer enfatizar toda essa ação, porque, na verdade, toda a ação que aconteceu, do carro parado, do fato das pessoas descerem, aparecer um motoqueiro, né, e tomarem aquela providência, é a ação em si e é o que onde é o foco do questionamento ético, né? Então, qual é o valor do presente do indicativo? O presente indicativo atualiza a cena, é como se estivesse acontecendo naquela hora, é como um filme de ação, né? E é onde realmente no quarto parágrafo acontece a ação. Vamos continuar? Quarta questão, como você classificaria o relato apresentado? Descrição ou narração? Aí eu já comentei sobre isso, né? No segundo e no terceiro parágrafos predomina a descrição, porque o primeiro é o convite a você refletir, né? No quarto é uma narração, porque são narrados os fatos. Desce um do ônibus, desce outro não sei de onde, aí forçam o carro, abrem o carro, tiram o carro do meio do caminho, né? É isso. E por fim, quer dizer, por fim, quase por fim, a quinta questão. Qual é a razão do título do relato? Discuta com os colegas educadores. Qual é o título do relato? Uma questão ética. Mas em nenhum momento se discutiu ética nenhuma. O narrador simplesmente apresentou a descrição do ambiente e aí a narração dos fatos, né? Então, qual é a razão do título? O título remete ao que está escrito no parágrafo introdutório, quando se convida indiretamente o leitor a fazer uma reflexão crítica sobre o que se vai relatar em seguida, né? Porque ele diz, o simples ato de ir ao mercado pode trazer uma boa oportunidade para refletir sobre determinados comportamentos humanos. Então, o primeiro parágrafo já antecipa, já coloca o leitor de sobreaviso, olha, vai prestando atenção, né? Essa reflexão refere-se ao comportamento dos atores do relato. Há um conflito entre a esfera do público e do privado, que envolve uma questão, ao mesmo tempo, moral e ética. Uma pessoa violou o espaço público ao estacionar irregularmente, e outras pessoas, na busca da solução do problema, violaram o espaço privado. Quem tem a razão? Quem pode ser moral ou eticamente condenado? Ou ética ou moralmente absolvido? Quem? Então, essa é a questão. Existe um conflito entre o público e o privado nesse relato, porque a pessoa que estacionou invadiu um espaço que é dela também, porque é público, né? Mas interrompeu o ciclo de todos os demais. E as pessoas que desceram para tomar uma providência e para resolver o problema do público, né, invadiram a esfera do privado, porque elas arrombaram um carro e ninguém esperou para saber quem seria o dono, ninguém questionou se a pessoa que estaria ali estacionada teve algum problema de saúde ou estava acudindo alguém que teria tido problema de saúde. Não houve nenhum tipo de reflexão a priori, né, sobre isso. Então, existe um conflito do público e do privado ali, a invasão do público e a invasão do que é privado, da esfera pública e da esfera privada. É a isso que o primeiro parágrafo convida a refletir sobre isso. E a tarefa sua tarefa agora é transformar o relato em uma dissertação argumentativa. Tenha em consideração para isso o que está sugerido no título e no primeiro parágrafo. Defenda o seu ponto de vista e procure convencer o leitor de que a sua opinião é a correta, embasando-a em argumentos sólidos. Qual é o título? Uma questão ética, porque, na verdade, é o que eu disse. O texto não discute de maneira nenhuma a questão do público e do privado. O texto ele sugere, ele deixa, é como se fosse terminasse em reticências, né? Fica para você questionar. E aí a tarefa sua é construir um outro texto, que não é repetir o texto que eu fiz, é construir um texto
Você pode até retomar, olha, quando alguém estaciona num lugar privado, num lugar proibido, interrompe o fluxo e prejudica as pessoas que estão no transporte coletivo, enfim, você vai discutir essa questão, você vai refletir ou levar o seu leitor a refletir sobre o que é certo. Os dois estavam certos, os dois estavam errados, ou não existe o certo e o errado, o que é moral, o que é ético. Eu só quero, para terminar, para dar uma sugestão, muito tempo atrás eu fiz um curso de moral e ética com pessoas bem conhecidas e famosas. Um deles era o Mário Sérgio Cortella. E aí eu me lembro de uma frase que eles disseram que qual é a diferença entre a moral e a ética? A moral é aquilo que está na lei. A ética transpõe a moral. Então, um exemplo que eles deram muito significativo foi de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou, que havia uma multidão apedrejando uma mulher, que iam apedrejar uma mulher que era adúltera, eles chamaram Jesus para testá-lo e disseram assim, mestre, venha cá, Rabi, venha cá. Essa mulher foi pega em adultério e ela deve, segundo a lei, ela deve ser apedrejada. O que o senhor, que você opina? Aí Jesus disse, bem, a lei é clara, ela deve ser apedrejada. E aí ele pegou uma pedra, então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E pelo relato bíblico, todos se retiraram e foram embora. E aí, qual é a moral da história? Que a moral era isso, era a aplicação da lei. A ética se transpõe a moral, ela vai além da moral. A ética já considera o ser humano naquele contexto em que ele está e as razões dele. Então, Jesus Cristo não era moral, ele era ético, ou seja, ele era mais que moral. É só um exemplo para pensar nessa questão do estacionar num lugar proibido, interromper o fluxo de todo mundo, a vida, o fluxo da vida dos outros e arrombar o carro de alguém. Enfim, façam o texto e boa sorte. Bom trabalho.